Oi, eu sou a Ariane e eu vim falar desta obra-prima maravilhosa do George Orwell, A Revolução dos Bichos. Esse meu é da editora Princípios. Este livro e o 1984 são, para mim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. São livros que eu li que me fizeram pensar durante muito tempo. Ainda assim, eu penso sobre eles quando eu vejo algumas coisas acontecendo, porque me deu medo, me fez refletir muita coisa da situação que nós vivemos no país e no mundo no geral, e sobre nossos comportamentos mesmo como seres humanos. Então são livros que eu tinha que trazer aqui para falar um pouco sobre eles, incentivar as pessoas a lerem eles, e como esse daqui é um pouquinho menor que 1984, eu trouxe ele primeiro. Então, vamos à história. O Sr. Jones é fazendeiro, dono da fazenda solar, e ele é um bêbado e um cara que maltrata todos os seus bichos, todos os bichos daquela fazenda. Em uma noite aliás, em um dia em que ele bebeu muito e ele acabou desmaiando, os bichos se reuniram para fazer uma reunião, para fazer uma revolução, dar início a uma revolução. E quem fala é um porco, e esse porco se chama Major. O Major então conta de um sonho que ele teve. Primeiro ele fala ali que a vida que os bichos levam naquela fazenda é deplorável, é miserável, a vida laborosa, eles não têm comida suficiente, eles precisam trabalhar até desfalecerem. O Major chama todos os bichos, ou se refere a eles, como camaradas. Familiar, né? Ele lembra também os bichos de que quando eles não são mais necessários, quando eles estão velhos ou adoecem, eles são descartados, como se eles não fossem nada. Ele fala que a vida do animal é miséria e escravidão. E então ele começa a contar o seu sonho. No sonho do Major, os humanos desaparecem e os animais podem então viver em paz, igualdade e harmonia, onde todos trabalham de forma honesta e igual e todos recebem a mesma quantidade de comida, o mesmo tratamento, eles vivem todos em paz. Cada um trabalha naquilo que é melhor. Então ele literalmente coloca a culpa da miséria que eles vivem nos humanos, de tudo o que acontece. O Major então perde sua vida e alguém precisa assumir o posto de liderança, porque a revolução precisa acontecer. Então mais dois outros porcos assumem essa liderança, o Napoleão e o Bola de Neve. Em um dia que eles foram extremamente maltratados pelo Jones, que é o fazendeiro, eles conseguem então fazer a revolução. Essa revolução se inicia e eles conseguem se livrar de todos os humanos daquela fazenda. E os bichos então assumem o controle da fazenda solar. No começo dessa rebelião, tudo dá certo. Todo mundo está feliz, todos trabalham de forma igual, recebem de comida de forma igual, é tudo perfeito. É uma utopia que se tornou realidade. Eles até colocam 7 leis novas, só para os bichos. Vou ler aqui para vocês. Os 7 mandamentos. O primeiro: o que anda em 2 pernas é o inimigo. O que anda em 4 pernas ou tem asas é amigo. Terceiro: nenhum animal deve usar roupa. Quarto: nenhum animal deve dormir em cama. Quinto: nenhum animal deve beber álcool. Sexto: nenhum animal deve matar nenhum outro animal. Sétimo: todos os animais são iguais. Tudo parece perfeito, como eu falei, é uma utopia que se tornou realidade. Mas os porcos, que são os líderes, começam a agir pelas costas desses animais que são inocentes, que não têm tanta experiência, não sabem ler, são inocentes mesmo. Os porcos, por se considerarem mais inteligentes, acreditam que eles não tenham que trabalhar como os outros bichos trabalham, pois eles precisam cuidar da organização, da distribuição de tarefas, eles precisam comer melhor, eles precisam de regalias, porque ser inteligente é muito mais importante. Os porcos, então, passam a poder tomar leite, comer maçã, e as coisas para eles só melhoram. E eles continuam manipulando aqueles animais, e sempre lembrando eles de que o inimigo é o humano. E eles não querem que o Jones volte ao poder, né? Então, eles não devem ser questionados. Porque, se eles não querem que o Jones volte ao poder, são eles, os porcos, que estão mantendo todos os humanos longe. O poder acaba subindo a cabeça desses porcos. E eles acabam manipulando até os 7 mandamentos ali que eles tinham feito. E os coitados dos outros bichos acabam que se esquecem do que era aquelas leis anteriores. Será que não é aquilo mesmo? Não é isso que os porcos estão falando? Que já era antes? Eles não conseguem se lembrar. E eles conseguem manipular os porcos, conseguem manipular os animais. E isso acaba se tornando cada vez mais frequente. E os porcos acabam se tornando ainda mais egoístas. Eles se tornam egoístas e cruéis. Até quando alguns animais começam a questionar o comportamento desses porcos. Ué, por que vocês podem e a gente não pode? Mas os porcos sempre dão a desculpa de lembrarem os outros bichos de que o inimigo é o humano, que com Jones era muito pior.
Nos discursos dos porcos ali do Napoleão e do Bola de Neve, ele vive repetindo: vocês querem que o Jonas volte? Sempre em tom de ameaça. E os pobres dos bichos acabam voltando ao seu trabalho, confiantes de que o trabalho deles vai ser distribuído de forma igual e o alimento também. Infelizmente as coisas pioram bastante para esses bichos. E infelizmente muita coisa ruim acontece nessa fazenda também. Mas eu queria lembrar que as analogias do George Orwell nos fazem pensar em muita coisa. Pelo menos me fizeram pensar em muita coisa. E é uma analogia incrível. Será que a gente realmente está se deixando manipular? A gente acaba deixando de raciocinar, de questionar por medo de alguma coisa? Será que aqueles bichos realmente conseguiram a sua liberdade, conseguiram a sua igualdade, como o tal porco estava falando que ele conseguiu? Será que estava tão ruim assim? Ou será que piorou? Nós vemos os porcos manipulados pelo medo, pela falta de entendimento, às vezes por não querer também acreditar que aquilo que eles estavam passando era 3, 4 vezes pior do que eles passavam antes. Será que a gente consegue pensar em mais coisas que essa analogia do George Orwell quis trazer pra gente? Coloca pra mim aí nos comentários, me falem o que vocês acharam desse livro, se vocês já leram, quais foram as impressões que vocês tiveram, sentimentos. E eu queria muito saber, porque eu nunca consegui conversar com outras pessoas sobre esse livro, e eu queria saber aqui na internet o que as pessoas acham. Eu espero que vocês gostem desse pequeno resumo que eu fiz, e por favor me sigam para mais dicas e resenhas neste canal.